Josué, Moisés, José, Davi, Salomão, Esther. Segunda parte da pregação E o exemplo liderança, de hoje Jesus, 25 do 5. que até ali 2013. como o maior líder, né, de todos Pastor os Gilberto Duarte, segunda livros parte. escritos nesta direção. Deus então escolheu homens e mulheres, não somente Liderança. mulheres, já vai começar a pensar essa questão do pastorado feminino aí, né? Eu sei que pensa nesse negócio assim, que foram pessoas chaves do seu plano redentor da humanidade. E eu creio, meus amados irmãos, que é plano do Senhor, e também a sua palavra nos caminha, nos direciona nesse sentido, em que Ele escolhe, em que Ele chama, coloca um chamado, coloca um desejo, coloca um ardor, e capacita essas pessoas a começar pelos dons espirituais que o Senhor nos concede para o exercício da liderança na sua comunidade, no seu reino, para que essas pessoas vivam os propósitos de Deus e que é para que o plano dele seja realizado na vida da sua comunidade em toda a terra. Jeremias 3,15 já fala nesse sentido. Então eu lhes darei, em algumas versões traz como pastores essa palavra, né? Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão, depois edita talvez, com sabedoria e entendimento. Não só Jeremias, como o escritor do Deuteronômio, também aponta nesse sentido. Deuteronômio 14,15: escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma das tribos, e eu os colocarei como chefes de vocês. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefe de 1000, de 100, de 50, de 10, além de oficiais para cada tribo. Moisés, né, seguindo o conselho do seu sogro Jetro, para o seu cansaço extraordinário na liderança daquela quantidade imensa de pessoas, em que o seu sogro dá uma palavra abençoadora, uma palavra do Senhor, com que isso fosse feito e com os critérios a serem feitos. Isso realmente abençoou o povo de Israel grandissimamente. Quem é líder, meus irmãos? Quem é líder? Eu creio que todas as pessoas, em um determinado momento da sua vida, mesmo que elas não estejam em posição de liderança, mas elas estão exercendo liderança. Porque a liderança não acontece exclusivamente no ambiente de uma comunidade grande, não. Ela acontece em todos os espectros da nossa vida. E você é, em primeiro lugar, um líder de você mesmo. É a chamada autoliderança. O Salmo 1 exemplifica isso, dizendo: bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. É uma decisão pessoal. É a pessoa dizendo: eu não vou fazer isso. É ela exercendo a liderança de si mesma. Em Atos 20:24, Paulo diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Cristo. Está se despedindo da igreja de Éfeso, reuniu os anciãos e disse: olha, minha vida ela não tem nenhum valor, eu não considero ela como valorosa ou preciosa, se eu não cumprir o propósito, o objetivo para o qual eu fui constituído como ministro do Evangelho. Ou seja, se eu não exercer a liderança para a qual eu fui chamado e designado. Você, meu amado irmão, é líder de si mesmo. As suas decisões, as suas escolhas, elas refletem como você faz uma liderança pessoal. Aquilo que você investe em você, os cursos que você faz, o seu relacionamento com as pessoas, as suas decisões de vida, refletem a maneira como você se importa contigo. Tem gente que gasta muito dinheiro em um monte de coisas e depois diz que não tem dinheiro para coisas importantes. Diz que não estuda porque não tem dinheiro.
Diz que não coloca o filho em uma escola melhor porque está muito apertado. Pode ser verdade? Pode, mas na realidade será sempre uma autoliderança, uma maneira como a gente está lidando com as nossas coisas. Mas também você é um líder não só de si mesmo, mas também um líder no ambiente da sua família. O Deuteronômio já nos comissiona, Deus já nos comissiona como líderes de nossas famílias, né? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando no caminho, quando se deitar e quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. A liderança discriminativa dos pais para com a criação dos filhos. Provérbios também fala isso, 22:6, instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela, né, no caminho que ela deve andar, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará dele. Esse é um ambiente ainda mais amplo, mas que também requer liderança. Hoje, um dos grandes problemas da sociedade é que a nossa sociedade está carente de lideranças na família, porque as pessoas estão deixando de assumir os seus papéis de líderes na família. As pessoas não estão querendo assumir as suas responsabilidades. Efésios 5:33 e 6-4 diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A harmonia do lar parte de uma liderança saudável e bem-sucedida na família. Passa com pais assumindo os seus papéis, as suas funções, assumindo a liderança que Deus outorgou a cada um de nós. Deixar de fazer isso, meus irmãos, é lançar a família em um mar revolto, sujeito às mais variadas tendências e influências. Porque se você não liderar seu filho, alguém vai liderar. Se você não ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar, alguém vai ensinar. E normalmente não é o caminho correto. Normalmente não é o caminho correto. Se você não adotar o seu filho como seu filho, com certeza, um traficante, uma pessoa na perversão sexual vai adotá-lo. Não tenha dúvida disso. A nossa negligência, a nossa omissão, não nos dá a tranquilidade de que tudo vai funcionar bem. Muito pelo contrário, é caminho certo para que as coisas deem errado. A palavra de Deus mesmo já diz, né, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que omite fazer o bem. Se eu não me engano, acho que foi o Rui Barbosa que falou algo parecido com isso, que por causa da omissão dos homens bons, a perversidade, a desonestidade tem expandido assim a passos largos na sociedade. Ou seja, se quem sabe fazer e tem condições de assumir posicionamentos e posturas corretas não faz isso, os homens maus vão fazer. Em terceiro lugar, meu amado, você é líder não só de si mesmo, na autoliderança, não só na sua família, mas também você é um líder na igreja de Jesus. Deus te formou, te deu uma forma, te deu um molde, te deu características únicas. Ninguém na face da terra é semelhante a você, para que você desenvolvesse uma liderança no reino de Deus. Deus te deu, por intermédio do Santo Espírito, dons para capacitá-lo, para que você seja uma bênção no
no reino dele. Você que tem a personalidade, o jeito de ser completamente adequados para a missão que Deus te deu. Tudo o que a gente precisa para ser bem sucedido no reino de Deus, as ferramentas Ele já nos capacitou. A nossa forma, os nossos dons espirituais, as nossas habilidades naturais, a nossa experiência de vida, o nosso DNA, tudo isso foi articulado por Deus para a gente ser quem a gente é, para que a gente seja o que Ele quer que nós sejamos. Você tem uma missão dada por Deus, com a qual Ele já te chamou, com a qual Ele já te capacitou, mas você precisa estar exatamente no lugar certo, fazendo a coisa certa. Você percebe o porquê de tantos problemas relacionais quando as pessoas estão nos lugares errados? Porque não é de Deus, de cara. Se eu não tenho o dom de misericórdia, eu nunca poderei ser uma pessoa que vai estar, por exemplo, num grupo de visitação, num grupo de aconselhamento, porque ao invés de ter compaixão, de ser misericordioso, de chorar junto, de buscar melhorar, eu vou querer descer a lenha. Passa fogo, desce fogo do céu, Senhor, consome mesmo. Está assim porque quis, está assim porque fez as coisas erradas mesmo. Aí uma pessoa sem esse dom no lugar certo, nenhuma visita que ele faça vai produzir absolutamente nada nem bem, segundo a vontade de Deus. Então imagina um cara, vou olhar com uma habilidade natural, né? Um cara sem nenhuma voz, sem nenhuma condição de cantar, né? Vamos trocar de lugar dele. Agora eu canto, você vai. Irmãos, os irmãos vão embora se me ouvirem. Os irmãos ficam me ouvindo pregar, que não dizem que pode ser, mas cantar os irmãos de verdade, passou do limite, não dá mesmo. Vamos embora. As nossas dificuldades relacionais da igreja muitas vezes acontecem por isso, porque a gente quer fazer algo para o qual Deus não nos chamou. A gente, ao invés de desenvolver o dom que Deus nos deu, a gente quer o dom da outra pessoa. E como o dom é dado pelo Espírito Santo do Senhor, como Ele deseja, no objetivo, no propósito que Ele tem, a igreja do Senhor ela é perfeita, irmãos. Deus deu tudo o que a gente precisa para ser tudo o que Ele quer, porque Ele nunca nos chama para fazer algo pelo qual Ele não tenha passado primeiro, Ele não tenha ido na frente. Então a nossa missão enquanto igreja, ela será sempre bem sucedida se a gente tiver no projeto do Senhor, no formatão dele, porque Ele já nos comissionou para isso, já deu todas as condições. Agora, se a gente quer inventar um negócio que a gente achou legal, que viu ali do outro lado da Avenida Brasil, umas bacanas que estão fazendo lá e tal, meu irmão, não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso é da nossa cabeça. Isso não é o que Deus quer para a gente. A gente tem que buscar o que Deus quer para a gente. É meio parecido com surfar, né? Eu não sou surfista não, mas todo mundo que olha para o surf sabe disso. O surfista ele não consegue produzir as ondas para ele surfar. O que ele faz? Ele olha onde que a onda está e ele chega lá e coloca a prancha dele ali. E aí ele surfa aquela onda. A gente tem que olhar, meus amados irmãos, o que Deus já está fazendo e nos juntarmos a Ele, porque o plano dele é perfeito, porque Deus está operando no mundo inteiro. A nosso despeito ou não, Deus continua fazendo milagres, ressuscitando, curando, salvando, libertando.
libertando, derrubando o governo, fazendo N coisas que talvez ele não se encaixe na nossa forma, né? Nosso quadradinho de como a gente pensa que ele é ou deve ser. Se nós queremos ser bem-sucedidos no reino do Senhor, temos que nos juntar a Ele. O que é que Ele está fazendo? Pegarmos essa onda de Deus, porque Ele continua a operar coisas maravilhosas e fantásticas.